no vídeo de hoje vamos falar sobre os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas falando sobre os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Mas antes de darmos continuidade a este vídeo, gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma. E caso você ainda não seja inscrito, fica aqui o meu convite para já estar se inscrevendo no canal. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui, belezinha? Então vamos para a nossa aula. E é o seguinte, hoje nós vamos estar falando aí de vários métodos e, primeiramente, nós vamos estar falando sobre os métodos químicos, tá certo? Nós vamos estar entendendo vários métodos aqui hoje. E é o seguinte, o primeiro que eu quero apresentar para vocês são as substâncias espermicidas. Essas substâncias espermicidas, elas são muito ácidas, tá certo? São cremes, geleias que vão matar os espermatozoides, tá ok? Eles são aplicados no interior da vagina antes do ato sexual. Com isso, aquele meio vai ficar tão ácido, mas tão ácido, que os espermatozoides, como nós vimos nas aulas anteriores, lembra da última aula espermatogênese? Você assistiu essa aula? Não! Não? Então é o seguinte, vou deixar aqui o link no final da aula, eu vou estar deixando o link lá para você também assistir essa aula, caso você ainda não tenha assistido, porque lá você vai entender as condições necessárias para a sobrevivência dos espermatozoides. Então vamos lá. Então, esses cremes, têm que ser aplicados no interior da vagina, desta forma aumentando a acidez, pronto, os espermatozoides não vão sobreviver. E quando nós utilizamos apenas ele, não utilizamos nenhuma outra barreira, que nós vamos estar falando daqui a pouco, não são tão eficazes não, hein? Então fiquem atentos, tá certo? Bem, pessoal, e o próximo método químico que nós vamos falar é da pílula anticoncepcional, muito utilizada, né? E é o seguinte, essa pílula, ela vai ter muito estrógeno e progesterona, tá certo? Então ela vai aumentar os níveis desses hormônios no corpo da mulher. Quando isso acontece, nós temos uma inibição da liberação do folículo estimulante, que é o FSH, que é aquele hormônio que vai ajudar no amadurecimento dos folículos, tá certo? E também do LH, que é o hormônio luteinizante. Desta forma, então, nós não vamos ter, então, o amadurecimento e a ovulação, tá certo? Só que este medicamento, você vai iniciar o uso dele 5 dias após a menstruação. Desta forma, você vai tomar 21 medicamentos e, quando esses medicamentos acabarem, o nível de progesterona vai, ó, tá certo? Com isso, vai ocorrer a menstruação. Esse método aqui, gente, é 98% eficaz. Beleza? E também é o mais utilizado, né? Vamos falar a verdade. Bem, pessoal, e o próximo método químico que nós vamos falar é a pílula do dia seguinte. Ela deve ser ministrada até 72 horas depois do ato sexual desprotegido. Ela vai aumentar bruscamente tanto a progesterona quanto o estrógeno. Com isso, ela vai impedir ou retardar a ovulação, caso ainda não tenha acontecido, né? Vai alterar as secreções que são produzidas nas vias genitais femininas. Com isso, ela vai dificultar a passagem do espermatozoide, a mobilização dele para ele se encontrar com o ovócito 2, beleza?
e vai impedir a nidação, que é aquele processo do óvulo se fixar lá na parede do endométrio. Só que é o seguinte, é um método abortivo? Aí vai depender do ponto de vista. Então eu gostaria de pedir para vocês, para deixar aí nos comentários, o que você acha disso. Porque imagina só, se tiver acontecido a fecundação, nós já temos ali um óvulo, vai impedir a nidação. E esse óvulo, então, fecundado, vai ser, então, aí, né, jogado fora na menstruação. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá. O próximo método que nós vamos falar é um método mecânico. E é o preservativo, a famosa camisinha masculina. A camisinha é um protetor de látex. Ele vai envolver ali o pênis como um todo e vai impedir que o esperma, né, atinja o interior da vagina durante o ato sexual. Esse método aqui é um método excelente, porque ele é muito eficaz e, além disso, ele ainda vai prevenir contra as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, né? Ou ISTs também, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Este método aqui é um dos métodos que eu sugiro pela eficácia e pela proteção, tá certo? Agora, vocês sabiam que nós temos também a camisinha feminina? Olha aí, ela parece um saco, né? Essa camisinha feminina é uma bolsa de plástico que vai ser inserida ali na vagina, né? Antes do ato sexual e ela vai reter ou impedir que os espermatozoides atinjam o útero. Então, desta forma, você vai estar aí prevenida, ok? E prevenido, né? E esse daqui também é excelente porque previne contra as DSTs e é descartável, beleza? Agora, juntamente com ela, aí sim, você ainda ficou na dúvida, coloca aquele creme espermicida que eu falei lá no primeiro slide, ok? Olha aí, gente, eu coloquei essa imagem aqui no final, essa imagenzinha aí, para mostrar para vocês a diferença entre os dois preservativos. Beleza? Vamos lá. Outro método mecânico é o diafragma. Gente, o diafragma é esse aí, ó, parece uma conchinha, né? O diafragma é um dispositivo de borracha que ele vai ser colocado lá no colo do útero. Nós já vimos e já entendemos a fisiologia e também a anatomia dessa estrutura interna, tá? Mas caso você não tenha assistido, eu também vou deixar aqui um link, ó, para você ser direcionado. Mas caso você não tenha assistido, eu sugiro você ir lá primeiro para depois voltar aqui nessa aula, beleza? Vamos lá. Então ele é colocado lá no colo do útero. Nós vimos que é aquela partezinha então mais estreita do ovário. Então observem aqui, ó, justamente nessa região. E esse aqui também eu sugiro utilizar o espermicida. Geralmente é utilizado com creme espermicida, tá certo? Para aumentar a eficiência. Pode ser que algum escape aí e venha um baby, né? Então ficar atento. Se você não quer um baby, beleza. Agora, esse método aqui, gente, ele vai prevenir muito da ST, não, certo? Então fica atento, tenha muita aí confiança, né, que hoje está muito difícil, no seu parceiro para você ter certeza de que não vai pegar nada. E ele pode ser lavado e depois pode ser reutilizado, ok? O próximo método mecânico é o DIU, né? Que é esse dispositivozinho aí que vocês estão vendo. Ele pode ser feito de plástico ou metal e ele é inserido lá no útero. Só que é o seguinte, ele vai causar ali lesões no endométrio. Com isso, ele vai fazer com que o endométrio, né, fique ali inflamado, né? E vai impedir que ocorra a nidação. Então,
É assim, não sei se é tão legal, né? É uma coisa que vai ficar machucando aí a região interna, mas muitas mulheres usam, se dão muito bem e tal. Agora, algumas já não dá muito certo, tá certo? Então, olha só, ele vai causar essas pequenas inflamações com isso. Chega os macrófagos e vai aí impedir o desenvolvimento do endométrio. Lembra o que é o endométrio? Tá certo? E a implantação do embrião, aí eu até escrevi errado, né? Tá endomério, tá, gente? Mas vou colocar aqui escrito aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, endométrio, tá certo? Vamos lá. Agora, é abortivo? Mais um, né, pra gente questionar. Porque se já aconteceu a fecundação, né, então aquilo ali iria se desenvolver e se tornar um baby lindo. Agora, qual o seu ponto de vista também sobre o DIU? Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá. Esterilização, gente, esses métodos cirúrgicos aqui, né? Eles são muito utilizados. A vasectomia, né? Onde vai pegar então os ductos deferentes aí do homem e cortar. Como nós sabemos que os espermatozoides ficam no epidídimo, vocês lembram dessa aula? Não! Não, também não assistiu essa aula? Então vou estar deixando aqui mais um link. Gente, caso vocês não tenham assistido às aulas onde eu falei anatomia e fisiologia humana, né, do sistema reprodutor humano, onde eu estou explicando o masculino, depois eu venho com a espermatogênese, depois eu venho com o feminino e depois eu explico a ovogênese. Eu sugiro que vocês assistam antes de vir para esse vídeo. Beleza? Vamos lá. Então, a vasectomia vai acontecer essa secção dos ductos deferentes, né? Então, os espermatozoides ficam ali no epidídimo. Na hora que for para sair espermatozoides através desse ducto, ele vai estar cortado e amarrado. Como que vai passar? Não tem jeito. Ah, professor, mas o que vai acontecer com esses espermatozoides? Eles vão morrer e vão ser reabsorvidos pelo seu corpo. Tá certo? Então, não chegando à uretra, não vai sair com o esperma. Ok? Agora, muitos homens têm medo disso aí, ó. Impotência sexual pode fazer de boa, tá? Homens é menos agressivo do que para as mulheres, tá certo? E é eficiente, tá certo? Pode acontecer um caso ou outro aí de engravidar, mas é muito difícil, tá bom? O próximo, nossa, próximo. O próximo método cirúrgico que nós vamos falar é a ligadura, né? As ligaduras das trompas, tá certo? Não é troma, tá, gente? É trompa. E ó, errei mais uma vez no digitar. Vamos lá. Então, vai ser a ligadura das trompas, tá certo? Nas mulheres. Vai acontecer então um processo cirúrgico onde as trompas vão ser separadas e vão ser amarradas também. Desta forma, quando ocorrer a ovulação, não vai ter jeito do ovócito 2 continuar sua caminhada e chegar ao útero, e também não vai ter a possibilidade do espermatozoide conseguir chegar ao terço distal da trompa, onde ocorre a fecundação. Então, desta forma, ó, filho, acabou. Não vai ocorrer a fecundação. Beleza, então, pessoal? Outro método que nós vamos falar é um método natural, mas eu não sugiro ele para nenhum de vocês, tá? Se não quer ser papai, mamãe tão cedo, então fica atento. É melhor utilizar um preservativo, tá certo? Vamos lá. O método que eu vou falar é o coito interrompido. Isso aqui vai consistir na retirada, então, do pênis da vagina antes da ejaculação. Daniel, isso é eficiente? Não, não é muito eficiente, porque nós vimos ali todas as glândulas que fazem parte do sistema reprodutor masculino e vimos, certo? Então, que vai acontecer a liberação de secreções e tal e tal. Se você quer saber, volta lá na aula, tá certo? E pode haver a liberação aí ó, de uma pequena quantidade de espermatozoide. Uma pequena quantidade que nós podemos falar é ali uns milhares, né? Por quê? Muitos milhões, né?
Então, assim, pode acontecer. Não vai prevenir DST, muito perigoso. Hoje em dia a gente olha a carinha bonitinha, mas não tem como você olhar e falar assim: ô filho, você é soro positivo. Filho, você está com blenorragia. Filho, não só pela cara, não. Então fica atento, tá certo? Tá? Então esse método aqui, ó, dislike para ele. Não sugiro. Outro método também natural que é utilizado é a famosa tabelinha. Só que, porém, contudo, entretanto, no entanto, nossa, falei bonito, né? Vamos lá. Este método aqui não deve ser muito utilizado pelo seguinte: nem todas as mulheres têm um ciclo menstrual ali, ó, certinho, tá certo? Isso daqui vai consistir na suspensão das relações sexuais durante o período fértil. Agora, se o ciclo não estiver ali, ó, certinho, pode dar problema. E vai acontecer da seguinte forma: o ciclo é em torno de 28 dias. Vamos levar em consideração aí, ó, de 1 a 28 dias. Tá? No meio do ciclo, aí, no 14º dia, nós temos a ovulação. E, no caso, este método aqui, ele vai consistir em você ficar 4 dias antes e 4 dias depois do 14º dia sem se relacionar com ninguém. Desta forma, você vai ter abstinência sexual, então, aí durante 9 dias. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, você vai ficar 9 dias de abstinência sexual, ok? E olha só, é pouco eficiente. Já falei isso, já dei o spoiler, né? Outra coisa que é horrível, não previne DST. Turma, pensem com a cabeça. Cuidado, tá certo? E este método aqui, então, também tem um dislike, certo? Não é legal. Por isso aí, olha aí, a carinha do emoji todo triste. Mas é a realidade. Beleza, turma? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui e tenho certeza que você não vai querer perder nenhuma, ainda mais você que está se preparando para o Enem. Belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!